combina as coisas, né? Só que não. Mas dá tudo certo e é muito legal. E quando eu estou dizendo só que não, eles não vão lá em casa combinar, mas o Espírito Santo fala com a gente. Bom dia para quem chegou, bom dia para quem eu já dei bom dia, que bom estar junto. Nós estamos vivendo dias bem difíceis, e quando digo nós como nação, as vergonhas que nós temos passado, os medos que têm nos assolado, mas nada disso se compara com o poder do nosso Deus. Posso ouvir amém? Nesses momentos são os momentos que nós precisamos focar os olhos no Senhor, olhar para Ele, o autor e consumador da nossa fé. Eu quero lembrar você que sexta passada nós tivemos o Tempos e Estações. Se você não participou, assista. É importante para você entender o que está acontecendo nesse tempo e quais são as conexões e milagres que Deus tem para nós. Nós estamos na estação da Páscoa ainda. Esse é o mês que celebramos Páscoa. Semana passada nós vimos que a falta de perdão tira a nossa paz. Quando eu não perdoo alguém, não é a outra pessoa que fica atormentada, sou eu que fico atormentado. E nós já sabemos que Deus é um Deus lindo que quer não só nos salvar e levar para o céu, mas Ele quer trazer o céu para a terra através de nós. Por isso a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. Na Páscoa nós convidamos o Cordeiro para entrar em nossos corações. Na Páscoa nós experimentamos colocar o sangue do Cordeiro nos umbrais das portas. E como ensinamos, os umbrais para nós e as portas são os nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração. É ali que tem que estar o sangue do Cordeiro, a vida do Cordeiro. Jesus ali na cruz, Ele disse, está consumado. Para muita gente quer dizer, então acabou, não precisa mais guerra. Não. Para nós a guerra começou quando Jesus está consumado. Aí Ele liberou a gente para poder ir para a batalha. Na Páscoa, Jesus é a porta que nos tira da escravidão do pecado. Posso ouvir amém? Na Páscoa, nós temos acesso ao Pai pela porta que é Jesus. E na Páscoa, Jesus abre para nós um caminho para o nosso destino. Ou seja, para eu entrar no caminho, eu preciso passar pela porta. Por isso, nesse mês, eu investi todos os dias, e vou continuar até o final do mês investindo e ensinando alguns segredos que eu aprendi sobre portas. Hoje, por exemplo, às 7 da manhã, nós falamos sobre a porta do monturo. Ou seja, a importância que temos de manter a nossa vida limpa, de confessarmos pecados, de confessarmos tentações. Mas depois de passar pela porta, Jesus nos convida a andarmos com Ele. Por isso Ele diz, eu sou o caminho. Ninguém fica parado na porta. Posso profetizar? Você vai comprar o seu apartamento, você vai comprar seu carro, aquilo que você quer, mas você não vai até a porta da loja e fica parado na porta. Você tem que entrar para dentro da porta. E então ir ao caminho do vendedor, o caminho que for, para poder adquirir aquilo. Jesus, Ele é a porta, Ele nos pede para entrar, mas para entrar onde? Por um caminho novo e vivo. Ele mesmo é esse caminho. Caminho é o próprio Senhor, e caminho, Ele aponta para o estilo de vida. Quando a gente pensa em caminho, a gente pensa numa estrada. Não, Jesus está falando aqui, eu sou um estilo de vida. E eu vou mudar o seu estilo de vida. Quem aí andando com uma pessoa que tem sotaque, pega sotaque? Eu já contei isso uma vez, eu tenho alguns amigos gagos. E, gente, é horrível. Porque quando eu estou perto dos gagagos, eu fico parecido com Mami Moisés. É um negócio incrível, eu tenho uma facilidade de pegar os negócios. E, amém, glória a Deus. Isso quer dizer poder da adaptação, né? Mas Jesus quer que eu pegue o estilo dele, o sotaque dele. O sotaque dele é amor. O estilo dele é amor. É paz, é bondade. O caminho aponta para um padrão moral e ético. O caminho aponta para a forma de pensar, sentir, decidir. Ou seja, quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu recebo como meu Salvador. Eu estou dizendo, Cordeiro, vem me salvar, porque o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Então Ele vai tirar desse mundo aqui, Ele vai tirar dessa terra aqui.
O grande lance é que Jesus, quando morre por mim, ele morre como cordeiro. Mas quando ressuscita, ele ressuscita como leão. Então, quem eu convido para entrar aqui é o cordeiro e o leão. Mas quem é que mora dentro de nós? O cordeiro ou o leão? Diga quem é o alimento. Porque depois de aceitarmos o cordeiro como nosso salvador, Jesus nos faz outro convite. E o convite é: eu quero não só que vocês sejam salvos, mas eu quero trazer o céu para a terra através de vocês. Em outras palavras, é como se Jesus dissesse assim: você quer só o benefício de um dia ir para o céu, ou você quer todo o pacote completo? E talvez alguém me pergunte: o que é pacote completo? Será que eu quero viver a vida abundante que Cristo prometeu? E essa vida abundante não é no céu, é aqui na terra. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E o que eu quero compartilhar hoje com você é algo bem simples. Viver naturalmente o sobrenatural. Onde você for, a presença de Deus se manifestar. Onde você for, você profetizar. Onde você for, se libertar, você levar cura, você levar amor. Hoje eu quero ajudar você a entender por que eu sou tão tentado. Não você, eu. Eu quero te ajudar a aprender a vencer as tentações e viver uma vida plena. Quem está afim disso? Porque se eu estou num mês que a palavra rema, a palavra revelada, a palavra profética é um tempo de transbordar a paz do reino, uma das coisas que me tira a paz é ser tentado. Sim ou não? Quem gosta de ser tentado? É horrível. Para isso, nós vamos usar um paralelo com a nossa vida e com a vida de um cara chamado Davi. Um homem que, como você e eu, estava lá de boa, mas Deus foi lá e o chamou. Assim é o Evangelho. Não é a gente que corre atrás de Deus, é Deus que corre atrás da gente. Assim é Cristo. Não fui eu que fui atrás de Jesus, Jesus que desceu do céu e veio atrás de mim. E Ele continua buscando filhas e filhos. Ele continua atrás de nós. Por isso, no final dessa aula, nós vamos ter outra aula. Mas por que aula? Porque isso aqui é muito mais uma aula para ser gravada no seu coração, para você praticar durante o dia. Mas nós vamos ter 2 momentos hoje aqui. Um momento agora, assim que acabar essa palavra, onde você vai poder praticar isso que você está ouvindo. E logo em seguida a gente vai ter um outro momento para também experimentar, diga experimentar, de Jesus de uma maneira diferente. Os textos que nós vamos ler hoje estão em 2 Samuel 11:1, Tiago 1, e ele vai até Filipenses 4:8. Quando chegar em Filipenses 4:8, a gente está terminando. Como eu disse, eu vou usar o exemplo de Davi para ficar claro para você que todos nós podemos e vamos ser tentados. O grande problema é o que fazemos quando nós somos tentados. Não importa quem seja você, rico, pobre, baixo, alto, gordo, magro, não importa se você seja rei, sacerdote, o que você seja, você vai ser tentado. E usando tempos e estações, eu queria ler com você isso aqui, porque Davi, no tempo certo, fez a coisa errada. O texto está aqui e diz, logo depois do culto, vamos ter 10 minutos depois, mesa Fundamentos do Reino. Vamos lá. Decorrido 1 ano no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Diga, porém. Aqui que está o problema. Primeira coisa, 1 ano depois do quê? Pergunta para o seu vizinho, 1 ano depois do quê? É só você andar um capítulo para trás, você vai entender. Fazia 1 ano que Davi tinha acabado de vencer os amonitas e os sírios. Uma das maiores batalhas que Davi tinha travado. Davi estava no auge do sucesso. Davi estava na Forbes. Davi era o cara mais poderoso do planeta. Não existia rei como ele em termos de poderio bélico, de estratégia. Ele vencia tudo e todos. E esse tempo era o tempo da Páscoa. Diga, tempo da Páscoa. Porque esse é o tempo que os reis vão à guerra. Decorrido 1 ano no tempo que os reis vão à guerra. Por que você acha que Jesus morreu na Páscoa? Porque o rei dos reis veio para a guerra para nos salvar.
Simples assim, a Bíblia é linda demais. Ou seja, no tempo dos reis virem para a guerra, Jesus veio e falou, eu vou morrer e eu pago o preço por eles. Jesus não veio com espada, com canhão, com lança, Jesus veio com a própria vida e se entregou. Ele, a pedra viva, sentou na cabeça do Golias, Satanás, para nos resgatar das mãos do inferno e do diabo e nos dar vida e vida e abundância. Você pode aplaudir a Jesus? Pai, fala conosco e nos dá algo prático, objetivo, simples e divertido para vivermos a Tua palavra. Faça isso e governará em paz em todos os seus caminhos. Deus não quer apenas te salvar para levar para o céu. Deus quer que você governe aqui na terra. Quando Jesus veio em carne, Ele veio para estabelecer um reino. E você e eu somos esses reis do reino, as rainhas do reino. Lá em Apocalipse diz que Jesus é o rei de reis. Ou seja, nós temos autoridade para governar. Eu amava ir na escola dominical na Igreja Batista e fazer parte da escola dos embaixadores do reino. Gente, era muito legal isso. Por quê? Porque ali eu estava entendendo que Jesus tinha me enviado para algo poderoso aqui na terra. Desde pequeno eu ouvi falar isso. A Bíblia, ela está cheia de riquezas de detalhes. Davi governava e não existia um exército que tirasse a paz dele. Davi guerreava e não existia um exército que vencesse ele. Como que esse homem tão poderoso, tão íntimo de Deus, que escreve o Salmo 23, que escreve tantos salmos e canções, como que um homem tão cheio de títulos, rei, profeta, adorador, guerreiro, vai fazer uma coisa dessas que a gente já ouviu falar. É interessante porque a gente precisa se perguntar qual era o problema de Davi. Porque Davi tinha um problema. Apesar de ele ter vencido o urso, o leão, Golias, os sírios, os amonitas, os filisteus, a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 17, versos 14 a 17, que o rei não deveria acumular cavalos, repete comigo, cavalos, fortuna e mulheres. Por que isso? Em algumas versões diz riqueza. Cavalo porque fala de poder. E a Bíblia diz ali em Deuteronômio 17, quando vocês colocarem um rei sobre vocês, que esse rei não acumule cavalos, ou seja, que esse rei não ponha a confiança dele na força, no poder da guerra. Porque quem tinha mais cavalo tinha mais força de guerra. Quem está comigo? Fortuna, dinheiro, ouro, prata, ou seja, riqueza, eu posso comprar todas as coisas. E mulheres eu não preciso explicar. Desde Adão a gente sabe o que deu. Como dizia o outro, Adão estava sossegadão, até que surgiu Eva. Davi não tinha problema com poder. Lá em Samuel, no segundo livro de Samuel, diz no capítulo 8 que Davi pegou 1.600 cavalos e os aleijou como sacrifício para Deus, porque ele não podia sacrificar o cavalo para Deus. Então ele falou, tá bom, isso não é o meu poder. Toda a fortuna de Davi, ouro, prata e riqueza, ele acumulou e deixou para o filho construir um templo. Isso quer dizer, Davi não tinha problema com poder, Davi não tinha problema com dinheiro. Você podia dar o poder que fosse para ele, ele continuava humilde. Você podia dar a grana que fosse, ele continuava humilde. Mas, um rabo de saia, o irmão tinha fraqueza. Ou seja, podemos até vencer em muitas áreas, mas todos nós temos um ponto fraco. Vira para o seu vizinho e diga, acho que ele está falando de mim. Você pode ser poderoso, mano. Irmã, você pode ser a guerreira, mas tu tem um calcanhar de Aquiles. Alguém está comigo? Então surge a pergunta, o que é tentação? Tentação é o diabo olhando pelas frestas, as janelas da nossa alma, para ver por onde ele pode entrar.
Porque o diabo não passa de um invejoso. Lá atrás, antes de nós existirmos, ele quis subir no trono de Deus. Agora nós fizemos um trono no nosso coração para Jesus. Agora ele quer entrar e sentar. Eita! Será que você está entendendo? Ele está olhando e falando, cara, qual é a brecha que esse cidadão vai me dar para eu poder entrar e tomar o lugar de Jesus ali? Diga, é o cão querendo tomar o lugar do leão. É. O falso leão querendo tomar o lugar do verdadeiro. Se nós demos lugar para ele entrar, e a palavra de Deus diz, não deis lugar ao diabo. Se nós demos lugar para ele entrar, trocamos o leão pelo cão. Parece aquele programa antigo do Silvio Santos. Você quer trocar a paz do leão da tribo de Judá pela tormenta do cão? Sim! Você quer trocar uma vida reinando em glória aqui por uma desgraça? Sim! Diga, ou o leão governa, ou o cão governa. O grande problema é que o cão não quer que você governe. O cão quer te humilhar, te destruir. O leão quer que você governe e ele só está te empoderando e te protegendo. Posso ouvir amém? Lá em Tiago, no capítulo 1, verso 13, diz, ninguém ao ser tentado, diga eu sou tentado por Deus. Porque tem gente que fala, por que Deus deixou ela passar na minha frente? Hã? Por que Deus deixou eu ver aquilo? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pelas... Eita, peraí. Eu sou tentado porque não é nem pelo diabo, eu sou tentado pela minha própria cobiça. E a minha própria cobiça me seduz e me atrai. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, eu estou cobiçando algo, aí eu começo a me relacionar com a minha cobiça. Eu começo a ter intimidade com o meu desejozinho. E aí eu dou a luz a um negócio chamado pecado. Isso gera a morte. Tudo começa com um pensamento. Isso vira um sentimento, um desejo, uma vontade. Deixa eu perguntar um negócio, o que você tem pensado? Eu não estou falando que você tem pensado em público. Eu sou o tipo do cara que eu penso falando. Todo mundo sabe o que eu estou pensando, eu vou falando. Daí depois eu penso se o que eu falei era para pensar mesmo. Mas é bom, por um lado, que depois eu falo, o que você está falando? Mas o que você está pensando? O que você tem alimentado aí nessa cabeça, nesse coração? Pensamentos secretos, fatalmente, serão um dia ações públicas. Estou te dando de bandeja uma semana de social media do caramba, hein? Ah, eu queria trabalhar para mim. Isso aqui é um colóquio. Você tem os slides, pronto, se vira. Olha para o seu vizinho e diz, o que você está pensando? Porque o que você está pensando em secreto vai chegar uma hora que vai se tornar uma atitude. É o que aconteceu com Davi. Davi devia estar no lugar na guerra. Porque esse era o tempo determinado para ele estar. Era o tempo que os reis iam à guerra. Quem era Davi? Um rei. Por isso a importância de estudarmos tempos e estações. Mas ele não, cara, estou bem já, estou tranquilão. Manda a galera. E de repente ele sai na sacada e vê a peladona do segundo andar. E aquela irmã está lá se banhando, ele olha. E ele fala, por onde que os pensamentos entram? Quais são essas janelas da alma? Quais as portas que nós precisamos cuidar? Diga, olhos e ouvidos. Porque antes de descer no coração, entrou pelos olhos ou pelos ouvidos. Lembra? Cuidado boquinha com o que fala, mas antes de falar, vem para o coração. E antes de vir para o coração, vem para o ouvidão. Cuidado, orelhinha com o que ouve. E zoinho com o que vê. Quem está comigo? Por nossos olhos, pelos nossos ouvidos entram tudo. A fé vem pelo ouvir. O medo também vem pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir o pai da verdade. O medo vem por ouvir o pai da mentira. Por isso, na Páscoa, nós convidamos Jesus para entrar.
Por isso, na Páscoa, nós comemos do Cordeiro, nós nos alimentamos. Por isso, na Páscoa, nós confessamos pecado. Por isso, na Páscoa, colocamos o sangue do Cordeiro. Não é pecado, querido, ser tentado, mas é perigoso demais abrir a porta para os sentimentos e ideias do cão. O fato de você estar sendo tentado, isso quer dizer que você já é uma pessoa importante. Eu vou repetir, o fato de você estar sendo tentado é porque você é uma pessoa importante. Satanás não vai perder tempo para tentar um qualquer. Se você está sendo tentado, diga aleluia. É sério, diga aleluia. Cara, o diabo está me tentando, que bom. O problema é alimentar esses pensamentos. E foi o que Davi fez. Ele viu a mulher. E ele fez exatamente o que a maioria dos homens faz. Ele viu. Segundo o teólogo, olhar a segunda vez é pecado. Então ele não tirou os olhos dela. E ficou olhando. Aí, bateu uma curiosidade, Ronaldo. Quem é ela? Não interessa! Pergunta o nome dela. Não interessa, você é casado. Acho que eu estou falando com alguém. Vê o Instagram dela. Pega o WhatsApp dela. Ei, Davi, se ela precisa de uma coisa, chama uma pastora. Dá o telefone da pastora. Ai. Não vai confundir as coisas, Davi. Pelo amor de Deus. Eu estou falando com Davi. Hein? Só que o infeliz foi alimentando aquela vontade, convidou ela, tadinha, o marido dela está fora, vamos dar um jantar. O jantar foi ela. Incrível como um sentimento, um pensamento, uma ideia alimentada transforma um guerreiro, adorador, profeta, vencedor, conquistador, em um adúltero, mentiroso, cruel assassino. Quando Deus diz que Davi não poderia construir o templo, porque as mãos dele estavam sujas de sangue, não tem nada a ver com os milhares de filisteus e amonitas que ele matou. Tem a ver com um sujeito que ele matou. Um cara só. Um vacilo. Davi estava prestes a chegar num outro nível, diga outro nível. E ele não pode ir para outro nível. Porque ele alimentou dentro dele o cão, e não o cordeiro e o leão. Minha pergunta para você nessa manhã, quem que você está alimentando aí? Eu não estou duvidando que você é de Jesus, eu não estou duvidando que você já convidou Jesus para entrar no seu coração. Quantos aí creem em Jesus? Quantos são servos de Satanás? Ninguém, né? Que bom, está todo mundo esperto. Mas quem que você está alimentando? Porque o que você alimenta é o que tem força. E o que você não alimenta é o que fica fraco. Ah, mas Jesus nunca foi fraco. Mas eu estou deixando os meus sentidos fracos em ouvir Jesus. E eu estou parando de dar ouvidos para Ele e estou dando ouvido para outra coisa. Não estou falando de você, estou falando de mim e de Davi. O que nós devemos fazer então? 2 Coríntios capítulo 10, verso 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em quem? Em Deus. Elas não são poderosas por causa dos títulos que eu tenho, elas não são poderosas por causa dos livros que eu escrevi, elas não são poderosas por causa dos jejuns que eu fiz, elas são poderosas em Deus, com o objetivo de destruir fortaleza, anulando nós sofismas. Sofismas são pensamentos enganosos. Palavras que querem dizer uma coisa para levar você para outro lugar. E ele continua e diz, e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Entenda, toda vez que a Bíblia fala de conhecer, a Bíblia está falando de relação íntima. Adão conheceu Eva e teve filho. Isaac conheceu Rebeca e teve filho. Conhecer, intimidade, está entendendo? Então, quando
existem ideias que me fazem parar de ter intimidade com Jesus, eu paro de reproduzir com Jesus. Mas quando eu tenho relacionamento com Jesus, eu dou fruto do Espírito. Quando eu tenho relacionamento com o cão, eu dou obra da carne. Quem está comigo? E o que eu tenho que fazer? Levar cativo todo o meu pensamento. A obediência de Cristo. Há muitos anos atrás eu perguntei para Deus, Deus, o que significa isso? E Deus disse, simples assim. Meu avô era apaixonado por filmes de cowboy. Veio um pensamento, pá, esteja preso, mãos ao alto. Levando cativo. Vai lá, faz assim, esteja preso. Sobe. Vai lá ter com Jesus. Se Jesus falar que é bom, volta ungido. Se não, Jesus manda para os quintos, para onde Ele quiser, e me dá um pensamento melhor. Posso ouvir amém? Meu, qualquer ideia que vier na tua cabeça, primeira coisa, você vai, esteja preso. Ah, mas bonitinho, esteja preso. Você acha que o Satanás tentou Davi com a bruxa do 71? Não, mano, é a menina do TikTok. Cola de ladinho, vai a dancer. Ô, Davi, ela vai me dar um avião. Senhor, me traz de volta, Jesus, me traz de volta. Vamos entender. Primeiro, eu preciso discernir. Diga, discernir. O que quer dizer isso? Distinguir entre saber o que foi Deus que falou e o que não foi Deus. Saber o que vai glorificar a Deus e o que não vai glorificar. O que vai fortalecer o meu relacionamento com Deus e o que vai enfraquecer meu relacionamento com Deus. Por isso eu preciso entender de tempos e estações. Porque existe tempo determinado para todas as coisas. Pensa comigo, qual é o tempo que a gente está vivendo? Mês de abril. Abril é em homenagem a Aprilis. Dentre outras coisas, em homenagem a uma deusa da espuma do mar. Manjou? Quem não entendeu, na hora das perguntas aqui na aula, eu deixo você perguntar. Mas manjou, né? Vem aquele espírito. Brrr. Esse é o mês da visão. Caiu nesse mês, mano. Não sacou, não foi lá para ir sacar. Tempos e estações, esse mês, os sentimentos, por isso que a gente faz consagração. Início do mês a gente avisa, ó, a bagaça vai ser essa, a guerra vai ser aquela. Discernir, entender quais as nossas fraquezas, onde eu sou fraco. Andar com outra pessoa junto, nunca andar sozinho. Entender as limitações. Segundo ponto, levar o nosso pensamento cativo. Você já aprendeu, pá, esteja preso. E o terceiro ponto, punir toda desobediência. Sabe o que quer dizer isso? Antes de eu desobedecer, eu estou dizendo para mim mesmo, fora, sai, sai, expulsa da mente, expulsa do coração, sai de mim. Em nome de Jesus, eu rejeito esse pensamento, eu rejeito essa ideia, eu rejeito esse desejo. É assumir que teve vontade sim. Diga, ter vontade não é pecado. O pecado é começar a maquinar. Ai, Jesus disse que só de ter vontade. Não foi isso que Jesus disse. O que Jesus disse é, se você começar a alimentar aquilo. Jesus estava exatamente dando essa chave para nós. Se entra um pensamento em mim, uma ideia em mim, eu ouvi um negócio. Primeira coisa, peraí, da onde vem? Discernir. Segundo, cativo. Terceiro, não é de Deus? Sai fora. Quantos aí já ouviram alguém que pecou falar, mas eu amo Miguel tanto a Deus? Já ouviu? Quem já ouviu um pecador com aquela cara lavada, dizendo, mas eu amo a Deus? Queridos, eu não duvido. Davi também amava a Deus, inclusive o nome dele é Amado, Davi. Tá? O problema não é se você ama a Deus. O problema é em que lugar Deus está na sua vida. Se ele não for o primeiro, ele não está em lugar nenhum. Eu vou repetir, o problema não é se você ama a Deus, mas em que lugar ele está. Porque se ele não for o primeiro, ele não está mais em lugar nenhum. Deus não aceita ser o segundo, Deus é ciumento. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Quem aí é solteiro e quer casar? Por favor, levante a mão, só os que querem. O que não quer, não levanta a mão, não perca tempo. Já dá trabalho casar, ainda vai perder energia levantando a mão.
Fica com a mão levantada. Fica com a mão levantada quem quer casar. Vamos orar. Deixa eu fazer a pergunta. Você quer casar? Você quer ser o primeiro ou quer ser o segundo? No que, pastor, que você está falando? No casamento. Stephanie, você quer que seu marido tenha você como a primeira, a única, os pensamentos dele é para você? Ou você quer que ele pense na Joana, na Maria, na Godofreda e depois em você? Ela mata o cara, faz jiu-jitsu. Dá um mata-leão no irmão. Acordou onde? No além. Ao infinito e além. Perdeu o playboy. Ninguém quer ser o segundo. Ninguém casa para ser o segundo. Ei, eu li outro dia que Jesus é noivo e ele quer casar com a gente. E ele quer ser o primeiro. Deus é ciumento. Davi, enquanto ele viveu essa parada aqui, se diligentemente obedeceres a meus mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Senhor vosso Deus, de servir de todo coração e toda a sua alma, Davi viveu isso um tempo da vida dele, sim ou não? Pô, cara, ele viveu isso, ele amava a Deus de todo coração, ele servia a Deus de todo coração, com alma, fazia tudo para Deus, tudo que Deus mandava. Darei o que? As chuvas naturais e sobrenaturais. Deus deu para Davi chuvas naturais e sobrenaturais. Deus deu revelações, como emboscar o inimigo. Deus deu colheita de uva, diga vida. Deus deu saúde para Davi. Deus deu azeitona, diga unção. Davi foi ungido aos 17 anos dentro de casa. Davi foi ungido aos 30 anos. Depois, aos 40 anos, ele foi ungido aos 30 anos em Judá, aos 40 anos por todo Israel. Fazia mais de 30 anos que Davi era ungido. O problema não era a falta de unção. O problema foi que ele deu brecha, diga, deu brecha. E aí ele começou a alimentar um negócio, e Deus deixou de ser o primeiro na vida dele. Porque enquanto ele amava a Deus em primeiro lugar, Deus deu tudo isso e mais, deu erva para o campo. Não houve fome nos dias de Davi, não houve problema de cereal, teve provisão para Davi, sua equipe, seus cooperadores, todo mundo comia do melhor, até os carregadores de mala. Se você puser Deus em primeiro lugar, Deus garante tudo isso para você. Eu vou repetir, se você puser Deus em primeiro lugar, vão vir chuvas sobrenaturais e naturais, vai vir uma nova unção, vai vir um vinho novo, vai vir provisão para você e para a sua casa. Se Deus for o primeiro. Estava sentado ontem descansando com minha mulher, falei, surgiu um dinheiro na conta. Demorei um tempo para descobrir o que era, já passei o dízimo. Por que isso? Com a mesma facilidade que o Pix chega, o Pix sai. Para quem? Para quem Deus é primeiro. Pode vir a luta que for, o meu dinheiro está blindado, selado, porque ele não é meu. Porque o dia que Jesus me comprou, ele comprou o pacote completo. Então o primeiro é de Deus, a primícia, os dízimos, as ofertas, é primeiro. Ah, pastor, mas se eu não pagar... Olha, eu não sei quanto é a multa de um aluguel. Alguém aí sabe quanto é a multa de um aluguel? Quanto que é a multa de um aluguel? Se você não pagar, 10%? A multa 10%, juros 1 ao mês. A multa de pegar o dízimo é 20%. É mais barato não pagar o aluguel e dar o dízimo que Deus garante. Eu estou te ensinando matemática. É simples assim. É mais burro você roubar Deus do que você... Não é roubar, não estou ensinando você a dar calote em ninguém, querido. Mas é que como que o Satanás bota a ideia? Eu não vou ter dinheiro para pagar no fim. O dinheiro que veio foi porque Deus te deu saúde. E o Deus que te deu saúde, se você honrar Ele, Ele te honra e põe dinheiro de onde você não imagina. A gente poderia ficar o dia inteiro ouvindo testemunhos de gente dizer, cara, a provisão sobrenatural chegou. A provisão... Pô, a gente está contando história de chave de carro, a gente está contando tudo para ver se você entende isso aqui. Amar a Deus em primeiro lugar, amar a Deus sobre todas as coisas. Quanto Davi viveu isso, foi legal demais. E ainda, ele comeu, se fartou, teve abundância, tudo transbordou. Alguém vai dizer, Maurício, isso é Velho Testamento. Então vamos para o Novo? Marcos 12, 33. E que amar a Deus de todo coração, de todo entendimento, toda força, amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos de sacrifício. Quem está falando isso era um religioso que foi atrás de Jesus. E Jesus elogia esse cara. Mas ele está dizendo coisas simples. Primeiro, eu tenho que amar a Deus com quanto do meu coração? Cindy, você quer que o David te ame de todo o coração ou metade?
90%, deixa 10% para as outras. Las colombianas que passam por la calle. Te mato, desgraciado, en el nombre de Jesús. Tudo. Amar a Deus de todo coração, com todo entendimento. Sabe o que é amar a Deus com todo entendimento? Diga, mesmo que eu não esteja entendendo, eu vou obedecer. E depois que eu obedecer, eu vou entender. Primeiro obedeça, depois entenda. Primeiro faça, depois entenda. E então você vai ter força. Para quê? Para amar o próximo, para fazer tudo isso vai além dos holocaustos. Vamos terminar com uma coisa prática, eu gosto sempre de prática. Deus me deu algo chamado o triângulo da decisão. Quantos querem vencer as tentações? Quantos já ouviram falar do triângulo das Bermudas? Tem algumas casas que tem o triângulo das Bermudas. Olha, eu conheço um lugar que tem o triângulo das Bermudas, com licença. Bolsa de mulher. Some as coisas. Simplesmente desaparece. Qual foi a última, meu bem? Chave de novo. Gente, ela tem o dom de sumir com a chave. Primeiro carro que eu comprei de chave presença, sabe aquele carro que você não precisa fazer nada, só você chegar perto do carro, aperta o botão, plá, a porta abre, você não precisa enfiar a chave no lugar nenhum, você entra, plá, aperta o botãozinho, liga o carro. A gente estava em Campos do Jordão fazendo guerra, 50 horas de adoração, estava terminando uma das noites de guerra, uma guerra do caramba, a gente ainda tinha que subir uma montanha para fazer ato profético. Meu amor, cadê a chave do carro? Está com você. Não está, meu amor, eu entreguei. Não, você não me deu a chave. Gente, eu comecei a entrar em pânico. Eu falei, bicho, vão achar essa chave, vão levar o carro embora. Porque é só você sair apertando o botãozinho, vai acender a luz. Eu falei, eu vou pegar um carro, estava em Campo Jordão, vou pegar um Uber, vou pegar alguma coisa, vou descer. Não, você não vai fazer isso. Eu falei, não pode. Olha, só faltamos capinar o estacionamento. Andei por debaixo do carro, olhei tudo, botei o pessoal, os jovens todos chorando, orando em línguas, marchando. 40 minutos depois, pastora Beth é minha testemunha. Puseram na bolsa, foi o Satanás. Foi o Satanás que botou na bolsa. Foi fantasminha. Senhor da glória. Você está rindo, mas sua cabeça tem uns triângulos das Bermudas também. Então, os pensamentos você deixa perdido lá. As ideias. Você diz, quem fui? Como que é esse negócio? Deixa eu te explicar. Triângulo da decisão começa com o que você ouve e vê. Está enxergando isso aqui? Agora traça uma linha entre os seus ouvidos. Está aqui os seus pensamentos. Sim ou não? Beleza. Você está vendo, está ouvindo e está pensando. Sabe quando fica ruim? Quando desce para o coração. Sabe quando fica bom? O que os meus olhos não viram, meus ouvidos não ouviram. Mas o Espírito me revelou. Deus ilumina meu entendimento. E quando eu ouço a palavra e guardo no meu coração, e penso e fico meditando nela, eu tenho que tomar uma decisão o que eu vou fazer com esse triângulo. Porque todo dia eu estou vendo coisas, estou ouvindo coisas, estou pensando coisas. E muitas delas eu deixo descer no meu coração. Sabe onde que entra a ansiedade? Quando eu começo a ver e ouvir o natural e dizer, cara, não vai fechar a conta no fim do mês, não vai dar certo. Aí eu desço no coração aquilo e começo a ser tomado pelo medo. Medo de não dar certo. Aí eu começo a ter preocupação. Me ocupo com o que não existiu ainda. Me ocupo com o dia que eu nem sei que eu vou estar vivo. Começo a ter preocupação. E aí, ao contrário do que eu deveria fazer, que é trabalhar hoje, eu começo a me preocupar com amanhã. E o que eu devia fazer hoje, eu empurro para amanhã, devido à procrastinação.
Está no meu livro, Protocolo de Jezabel. Como que Jezabel rouba a mesa? Sabe por que mesa é o lugar que você come? E existe uma mesa aqui no teu coração. E o que você está alimentando no teu coração? Quem que você está alimentando no teu coração? O leão que vai rugir? Porque quando a gente está dizendo que ruja o leão e que a terra estremeça, sabe o que está dizendo? Que eu alimente tanto esse leão que essa terra comece a tremer. E tudo que não é de Deus seja arrancado. Nossos pensamentos revelam o que e quem é que estamos amando mais. Vou chamar minha amada para dar uma dica bem simples para você. Quer saber o que você está alimentando? Se você pegar seu celular e abrir em bateria, está lá quantas horas seu celular está ligado, está sendo usado, e cada aplicativo, quantos % você está usando. Ah, apóstolo, então quer dizer que você está usando aqui TikTok, você está em pecado. Não é isso. Não é só o tempo que você vê, mas o que você vê. Você pode entrar em qualquer aplicativo e você pode fazer algo que é ativar a preferência de conteúdo. O que você quer ver? Que nem se você entrar no meu TikTok, uma das coisas mais que você vai ver é treino de musculação, é treino de academia. Então, e fora isso, notícia, né? Que nem hoje de manhã eu acordei e falei para o Maurício, você viu que explodiu um prédio em Campo Jordão? Vocês viram? E eu vi uma notícia no TikTok, né? Aí ele fica assim para mim, Maurício... O Benjamin fala que o Maurício é muito velho nessa hora. Que prédio? Quem postou? Eu falei, eu não sei quem postou. Eu não sei que prédio. Você quer saber o nome da rua? Quem morava no apartamento? É uma notícia. Alguém publicou. Era só para a senhora dar uma dica. Não era para falar do marido. É a vingança da bolsa? Isso aí? Ah, tá. Então, o que a gente tem que ver? O que a gente está vendo? Não só o tempo que a gente está gastando, né? Que nem meu celular, tela ligada, 6 horas e 53 minutos do meu dia. Primeiro é o WhatsApp, que é o com que eu trabalho, né? Então, é o que eu mais uso. Então, você precisa ver o que você está alimentando. Não entra, porque tinha uma irmã na igreja que falou assim, o problema da minha filha é o TikTok, isso aqui é do diabo, isso aqui só tem porcaria. Eu falei assim, o que ela está acessando? Porque o algoritmo começa também a te mandar aquilo que você acessa. A gente começou a falar sobre... ver apartamento aqui em São Paulo para alugar. O que está entrando de apartamento, de propaganda de apartamento aqui em São Paulo? Direto. Por quê? Porque eu comecei a acessar. Então, o que você acessa uma vez é aquilo que vai liberar, aquilo que o AP falou. O Davi viu uma vez. Uma vez basta para que aquilo comece a ir atrás de você. Se você não cortar, não bloquear, não parar de acessar aquilo lá, né? Então, isso é muito importante. Entendeu a dica da jovem? Senhor da glória. Então, o que eu tenho que fazer na prática? Pensar nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pastor, lindo para você que é pastor. Eu tenho que pagar conta amanhã, pastor. Eu tenho um monte de coisa para fazer, fico pensando nas coisas do alto. Ruas de ouro, mar de cristal, eu vou comer o quê? Lambari de cristal? O que eu vou comer, pastor? Você é doido? Não, querido. Na prática, presta atenção. Mas, pastor, eu tenho que comprar coisa, eu tenho que pagar conta. Calma. Deixa eu mostrar o que é esse negócio de coisas do alto. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Na prática, é verdadeiro? Estou pensando, isso é verdade? É respeitável? Respeita o próximo? Respeita meu relacionamento com Deus? Respeita meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos, com meus pais? É justo diante de Deus? O que é justo diante de Deus? É andar reto, de acordo com a justiça de Deus. É puro o que eu estou pensando ou é imundo? É amável? É de boa fama? Tem virtude? Seja isso.
que ocupe o meu pensamento. Se tiver louvor, se o que eu estou pensando louva a Deus. Então, eu queria fazer um ato profético com você agora. Quantos querem vencer a tentação? Diga, eu tenho um triângulo da decisão. E o que você precisa fazer? Botar uma guarda na porta dos seus ouvidos e dos seus olhos, chamado temor de Deus. Só quero ouvir, ver, pensar e deixar descer para o meu coração aquilo que é de Deus. Então fica de pé se você pode. Põe a mão na tua cabeça e no teu coração. E diga assim, Deus, limpa agora minha mente e o meu coração. Eu te peço perdão por alimentar pensamentos, ideias e sentimentos que não vêm do Senhor. Me perdoe, Senhor. Tira de mim toda mentira e coloca no lugar a tua verdade. Tira de mim todo desrespeito e coloca no lugar o respeito. Tira de mim toda injustiça e coloca no lugar a tua justiça. Tira de mim toda impureza e coloca em mim um coração puro. Davi faz essa oração, cria em mim um coração puro, ó Deus. Tirem de mim todo ódio e toda raiva e me batiza com amor. Tira de mim toda difamação e maldição e que na minha boca só haja bênção. Tira de mim toda calúnia. Eu só vou falar bem do próximo e profetizar virtudes. Tira de mim o denegrir, porque eu vou te louvar com tudo que eu falar, e onde eu for, eu vou profetizar. Eu quero transbordar a tua paz. Ativa em mim os pensamentos do alto, e eu quero transbordar a paz do reino, em nome de Jesus. Levanta as suas duas mãos se você pode. Fecha os teus olhos. Você que está em casa, nós já estamos finalizando. Que Deus abençoe você. Mas nós vamos continuar aqui. Continue aí na sua casa. De olhos fechados. Comece a declarar, Leão de Judá, me perdoe por não te alimentar. Leão de Judá, me perdoe por alimentar as ideias erradas. Leão de Judá, eu te alimento hoje com meu louvor, com a minha devoção, com a minha paixão. Que a tua graça, Jesus, o teu amor, Abba Pai, e a comunhão e o poder do Espírito Santo transbordem na nossa vida, em nome de Jesus.